do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos ao quinto domingo de São Mateus, onde foi narrado para nós o episódio da cura dos dois endemoniados da cidade de Gadara e Genezaré. Essas duas cidades faziam parte geograficamente daquilo que era uma costa, a costa leste da Galileia, onde nós tínhamos a chamada Decápole, 10 cidades que infelizmente haviam sido muito helenizadas pelos costumes desde quando a Terra Santa foi conquistada pelo rei Antíoco, depois do Império Romano. Essas cidades foram extremamente colocadas influenciadas sobre a cultura helênica, e por isso tinham esses costumes estranhos que não tinham nada a ver com os judeus, entre eles o de cultivar porcos. Mas nosso Senhor veio para salvar todos os lugares, primeiramente partindo da Terra Santa. A salvação viria dali, se espalhando por toda a terra, e nosso Senhor, é claro, que não iria deixar de visitar nenhum daqueles lugares, e portanto também foi a Decápole. E dentre duas cidades destas 10, duas importantes eram Gadara e Genezaré, da onde surgiram esses dois endemoniados que hoje o Evangelho nos narra. Quando depois houve, obviamente, aquilo que é a queda do Império Romano, e mesmo antes da queda do Império Romano, quando houve a queda de Jerusalém, houve uma certa reconfiguração da Decápole, onde nós depois vamos falar disso no meio do sermão, onde nosso Senhor não abandonou essa região, ainda que tinha costumes helênicos. E a sede de Jerusalém, por exemplo, quando houve a queda de Jerusalém, primeiramente, a Sé de Jerusalém não pôde ficar ali e migrou para a cidade de Pelas, que é uma dessas 10 cidades. Portanto, vemos que aí essas cidades foram feitas cristãs depois da ressurreição e ascensão do Senhor. Inclusive uma delas serviu de Sé para o patriarcado de Jerusalém, que estava possibilitado de estar ali, porque a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída no ano 70. Por isso vamos agora entender um pouco qual a origem desses endemoniados de Gadara e de Genezaré. E primeiro nós temos que entender que o Evangelho de hoje nos mostra realmente a face do mal. Se nós não tivéssemos acesso a essas narrações, nós tampouco entenderíamos os males que permeiam a nossa sociedade atualmente. Ontem mesmo fui na costureira, e ela estava assombrada com certas notícias, me comentou como as pessoas realmente estão de fato endemoniadas. Eu disse, mas por quê? Diga-me o que aconteceu, por que diz isso? Porque veja bem, um certo bombeiro, antes de voltar para casa, maquinou e planejou friamente um plano onde ele matou. Primeiro foi uma casa onde estava somente suas filhas, e matou suas filhas. Depois matou sua mãe, seu irmão, todos que estavam em outra casa. Depois foi a outra casa, matou sua esposa, e depois saiu disso e na rua onde se deparou, matou mais outros 2 indivíduos assim aleatoriamente. E era um bombeiro, e aparentemente nenhum dos que conviviam com ele jamais viam nenhum distúrbio, nenhum indício que fosse um psicopata, um serial killer. Qual a explicação de que do nada uma pessoa passa a planejar essas coisas? A explicação, queridos amados cristãos ortodoxos, nós não podemos tomar como pouca coisa, são os demônios. Os demônios existem, trabalham para a nossa queda, para o nosso envergonhamento, para aquilo que é a destruição, daquilo que é a nossa comunhão com Deus, e isso começou desde o paraíso e será até o fim. Então é necessário entender que por trás dessas coisas inexplicáveis, como até o ponto de um homem assassinar suas filhas, a mulher, a ex-mulher, mãe, pai, irmãos, pessoas na rua, uma pessoa que aparentemente não apresentava nenhum tipo de caso. Esses dias vocês viram também esse anestesista que há anos trabalhava no hospital, um homem jovem de 34 anos, com a vida toda, podia construir a vida quando quisesse, mas era um estuprador em série também. Na hora das mulheres entrarem em trabalho de parto pela cesárea, ele como anestesista anestesiava elas. Foi narrado essa semana, desde a semana passada, polêmica no Brasil. E enquanto as mulheres, era um hospital particular, então o pai e o marido têm direito a assistir o parto, enquanto estava nesse momento privado, onde apenas a mulher está recebendo anestesia, se estava anestesia geral, colocava tantos sedativos na mulher, antes de o marido chegar, que essas mulheres ficavam inconscientes, o que não é normal.
pessoa, por mais que receba anestesia hack, ela paralisa-se da cintura para baixo, não completamente inconsciente. E eu começaram a ver suspeitas, os amigos colocaram câmeras instaladas no local, porque suspeitavam que estava ocorrendo, e aí via-se que o homem, toda vez que iria sedar as mulheres para o trabalho de parto cesariano, as estuprava. Isso ocorreu várias vezes, e foi decretado realmente era um estuprador em série. Um homem de 34 anos, com uma boa aparência, poderia ter qualquer futuro brilhante pela frente, conquistar alguma outra mulher, ter uma vida normal, mas de onde vem essas explicações? Qual a origem desses pensamentos tão destrutivos, tão malignos, tão brutais? A origem é essa, meus amados cristãos ortodoxos. Não podemos nem mesmo julgar essas pessoas, porque sabemos que claramente os demônios atuavam sobre elas. O mundo será implacável, o mundo vai os crucificar, vai os colocar em pena de morte, em cadeira elétrica. Nós não é que justificamos esses pecados, mas vemos essas coisas com ótica cristã, também com o olhar da misericórdia, da compaixão, porque trata-se não simplesmente de maníacos. Ninguém é só maníaco e ninguém também é só endemoniado. São coisas, são processos que vão ocorrendo dentro da vida de cada um, e isso que no Evangelho de hoje vamos tentar colocar para vocês. Então a primeira coisa, em relação à primeira pergunta que podemos responder, esses homens, por exemplo, que viviam o Evangelho de Lucas e Marcos narra apenas um homem, e o Evangelho de Mateus, que hoje lemos, lá fala de dois homens. Não é que havia distorção entre a ideia dos discípulos quando escreveram o Evangelho, não é isso. É que nós sabemos que um dos dois era muito mais violento que o outro. E é por isso que Marcos e Lucas preferiram a falar do principal, de um endemoniado, que com certeza sua fúria era muito maior do que a do segundo. E eles andavam acorrentados, sua fúria era tremenda, se cortavam, não comiam, não bebiam, eram tão violentos que tinham que viver a par da sociedade, no meio dos cemitérios, no meio ou seja, à margem daquilo que era a cidade e as aldeias. E esses homens, portanto, eram tão brutos, tão violentos, que até rompiam os grilhões e as correntes que as pessoas tentavam prendê-los. Da onde vem essa força brutal? Da onde vem essa fúria? Esses pensamentos tão, vamos dizer assim, perturbadores, alienadores, que faziam com que se cortassem, com que rolassem sob o fogo e sob a água. Todo esse poderio vem de um espírito maligno chamado demônio e os seus seguidores. Nesse caso, foi dito que quando Nosso Senhor os abordou, na continuação desse evangelho, quando vemos os outros evangelistas, Nosso Senhor até perguntou o nome: qual é o teu nome? E disseram Legião. Para teres uma ideia de como os demônios realmente se sentem bastante incomodados quando nós os desmascaramos. Se vocês escutaram o Sermão do Metropolita de 2019, 2020, não me recordo, em um desses momentos quando ele está narrando no microfone novamente, e qual era o nome? Em inglês, o nome was Legion. Nesse momento, quando ele fala, todo o microfone falha e faz aquela onda, como se estivesse falando na gravação. Was Legion. Ou seja, por um acaso, pode ser uma coincidência que houve banda eletrônica, alegremente, sim, mas vocês vejam que os demônios gostam de chamar a atenção, gostam de debochar, e especialmente nós, os cristãos ortodoxos, somos os únicos capazes de, nessa geração, ainda guardar alguma defesa real contra os demônios. Eles são bastante furiosos e tentam realmente sempre levar-nos ao nocaute. Mas nós temos que resistir. E por que nós podemos resistir? Porque temos que primeiro entender como funcionam esses mecanismos. Se chamava-se, por exemplo, Legião, esse demônio que se apoderou desse homem, o principal dos deles, digamos assim, no Império Romano, uma unidade de guerra romana. Os romanos não eram muito bons em guerras de guerrilha, mas eram muito bons em guerras, não de guerras de assalto, mas em guerras de exército. Eles realmente eram imbatíveis, desenvolveram unidades de combate, e o ponto fraco deles era quando, por exemplo, os germânicos os atacavam com guerras de guerrilha, com guerras de assalto, eram fracos, ficavam, quando suas unidades eram infiltradas, não tinham reação, porque eram muito robotizados, muito lineares em sua defesa, mas era uma defesa bem feita para o tipo de guerra exército versus exército, a campo, a distância, o combate corporal de legiões, de unidades. Então a unidade de legião significava 6.000 soldados. Então não podemos tomar como apenas um exemplo, como se fosse uma questão simbólica, que esse homem chamava-se legião. Não, mais de 6.000 demônios habitavam dentro desse homem, ou seja, quando digo dentro dele, não dentro de seu corpo simplesmente,
que a influência demoníaca de 6.000 pessoas caídas e obscuras, que negam a Deus, que batalham contra Deus, estavam apoderando-se de toda a vontade e a mente deste homem. Então, a primeira pergunta: o que significa um endemoniado em geral? O endemoniado é aquele que, por algum motivo, ele perde toda a sua a capacidade de ter domínio sobre a sua vontade e sobre a sua mente. Sua mente é completamente possuída. Digo, se a sua mente foi possuída, então a sua vontade também deixou de estar em suas próprias mãos. Ele teve a sua mente, sua vontade possuída. Isso significa um homem possesso, onde os demônios apoderados de sua mente, e como após apoderar de sua mente, também como um fantoche passa a ser um homem na mão desses demônios, através daquilo que é a vontade. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, tendo entendido que isso chama-se o endemoniamento involuntário, uma pessoa realmente ela não escolhe de uma maneira estar nesse estado. Algo aconteceu aí, que ela chegou a estar completamente possuída na mente e a sua vontade também estava sob o domínio do mal. A segunda pergunta que devemos nos dar é: por que isso se dá? Se isso é ser possesso, por que isso se dá? Por que Deus permite isso? E a pergunta é exatamente essa. Por que Deus permite, então, sendo Ele muito mais poderoso que os demônios, que pessoas, suas criaturas amadas, sejam endemoniadas? Então, a primeira resposta é a providência de Deus, que tudo providencia, tudo provê. E alguém pode dizer: mas peraí, providência de Deus? Como Deus provê alimentos, roupas? Vemos que o Evangelho diz que até os lírios do campo serão, não se vestiram tão bem quanto Salomão, e por isso quanto mais vós que sois filhos de Deus. Aquele que pede a um pai um pão, jamais lhe dará uma pedra, uma serpente. Então Deus proverá por todos vocês, não o cabelo de vossas cabeças cai, se aqui Deus não tem conhecimento, não estejam todos contados. Deus cuida de todos e provê todos. Ok, mas como assim? Como assim providência de Deus e endemoniamento tem alguma relação? Sim, tem uma relação intrínseca, e é só por isso que ocorre o endemoniamento. Pela permissão e sim, providência de Deus. Aqui, meus amados cristãos ortodoxos, a nossa tradição ortodoxa, como rapidamente se diferencia das outras tradições heterodoxas, e é por isso que aqui o buscador da verdade sincero, ele vai escutar e vai entender porque é que a tradição ortodoxa é a única igreja verdadeira, é a que fala verdadeiramente sobre até mesmo o reino do mal, como funciona. Os demônios não têm poder de invadir nenhum homem. Como que nós sabemos que os demônios não podem possuir nenhum homem, senão pela permissão de Deus? O Evangelho de hoje não foi nos narrado que eles disseram: ó filho do homem, acaso vem nos atormentar antes do tempo? Que tempo é esse? Que circunstância é essa? Que diálogo é esse dos demônios com o nosso Senhor? E nosso Senhor então disse a eles, pediu que calassem e não revelassem sua identidade, que ele era o Messias, nem o Filho de Deus, não estava no momento disso. Mas qual é esse tempo? Esse tempo significa o juízo final. No dia do juízo, quando todos ressuscitarem e todos forem finalmente os livros abertos, aqueles que forem ovelhas irão para a direita, os que forem cabritos também irão participar do inferno, que foi preparado para Satanás e o diabo e seus sequazes. E eles irão habitar para sempre na separação de Deus. Deus irá fazer com que o reino dos céus venha de uma vez sobre toda a terra, não só na igreja, mas o reino dos céus irá absorver e consumir todo o mundo, e os demônios também serão obrigados a serem absorvidos por esse reino dos céus. E como para eles viver com a comunhão com o reino dos céus é tortura, eles viverão no estado infernal. E por isso é que eles estavam com medo, como quando estavam deduzindo que a graça de Deus estava vindo, nosso Senhor estava realizando milagres desde Nazaré, Cafarnaum, e foi andando pelas cidades da Decápole, fazendo seus milagres. Eles foram sentindo a graça de Deus aumentando na região da Terra Santa, da Galileia, e imaginaram que Cristo iria, que essa presença iminente da graça já era um sinal que Cristo iria ali de uma vez, já derramar todo o seu poder e talvez acertar as contas com eles. Por isso eles estavam temerosos que isso fosse ali a circunstância. Mas o Senhor explicou que não era esse o caso. No dia do juízo, essas contas serão acertadas por o reino dos céus, irá consumir toda a criação. Ainda não era o tempo para isso. E então, após esse cenário, eles perguntaram ao Senhor: permite-nos que possamos nos lançar sobre aquela manada de porcos?
Ora, se eles tivessem liberdade de invadir os corpos dos porcos, eles não perguntariam, pediam permissão ao nosso Senhor, porque estão passivos de levar o não. Mas se eles não tinham autorização, nem podiam possuir os porcos, aí é conveniente de que eles sim precisariam primeiro pedir autorização a Deus, a nosso Senhor, para entrar até mesmo nos porcos. Ora, se os demônios necessitam pedir autorização para possuírem uma alma, para possuir um porco, perdão, quanto mais eles não precisam do aval de Deus para possuírem os seres humanos. E aqui se explica sim, que nenhum demônio tem poder para invadir uma mente humana, apoderar-se dela. Ele tem que pedir a Deus essa permissão, assim como se pediu ao porco. Ora, um ser humano vale muito mais do que um porco. Se até para possuir um porco eles pediram autorização, muito mais pedem autorização a Deus para possuir uma alma humana. E aí vem outra pergunta, e por que é que Deus, qual interesse teria Deus de permitir que os demônios possuíssem uma alma? Aqui, meus amados cristãos ortodoxos, temos que entender que não é do agrado de Deus que ninguém seja possuído. Deus não criou o homem no paraíso para ser possuído por nenhum demônio. Criou o homem no paraíso para estar em comunhão com ele. Por isso, quando o homem livremente vai quebrando a comunhão com Deus, vai se distanciando dele através de não manter-se em bons atos, mas cultivar mais maus atos. Manter-se completamente em obras de iniquidade e vai aumentando esse caráter separado de Deus pelas suas más ações. O que é que esse homem está fazendo? Está se distanciando de Deus livremente, usando de sua vontade para separar-se de Deus. Como a alma humana não é um saco vazio, a alma humana ou está com a graça, ou está com os demônios, ou está ora com um, ora com o outro. Isso é normal, como diz São Macário. Até onde impera a graça, os demônios também ao mesmo tempo estão operando no pecado. É uma guerra de substâncias, digamos assim. Então significa que quando o homem vai afastando-se das boas ações, da comunhão com Deus, da presença da igreja, abre-se tanto espaço dentro da mente e do coração desse homem, que não é que Deus está ali providenciando que ele seja endemoniado. Ele não tem como estar vazio. Nós vimos em outra narração do Evangelho que nosso Senhor disse, cuidado, para que algo pior não te aconteça. Porque quando o ladrão vê que a casa, na verdade, agora, ela está, que ele morava, ele foi expulso pelo pai de família, e a casa foi arrumada, foi toda colocada no lugar, reformada dos danos que havia sofrido, e então, de repente, ele vê que a casa está vazia. Ele não só agora volta para assaltar novamente essa casa e apoderar-se dela, como ele chama 7 piores. E isso é mostrando que quando nós não estamos tentando encher o nosso... Sim, estamos cheios de problemas e defeitos e paixões e demônios, é verdade. Mas quando nós também não nos esforçamos livremente para encher o nosso coração com a graça de Deus, através de boas ações, presença na igreja, confissão dos pecados, essa parte boa não entra. Então todo o mal vai acabar apoderando-se completamente da mente de um homem naturalmente. Porque não há como estarmos vazios. Ou estamos com a graça, ou estamos com os demônios, ou com os dois ao mesmo tempo, um lutando com o outro. Para ver quem predomina, ao menos. E essa é a realidade de todo ser humano nesta terra de Deus. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, aqui está a explicação número 1. A pessoa voluntariamente que se afasta da graça e comunhão com Deus, ela estará então se enchendo muito mais daquilo que é a comunhão com os demônios naturalmente, através de más ações, através das obscuridades. Ao ponto que alguns casos são tão enfáticos que a alma estará tanto cheia daquilo que é a obscuridade dos demônios, que ela passará a estar, como nós chamamos, endemoniada. Agora, outro tipo de endemoniamento é aquele que também se dá com pessoas que acabaram frequentando lojas maçônicas, frequentando todo tipo de cultos ocultistas, aquelas pessoas que acabam por estar dando-se a magia negra. Naturalmente, quando uma pessoa lida com essas coisas, ela também, e não só ela, a sua geração, é possível que um filho, que um neto vá acabar manifestando endemoniamentos pelas práticas ocultistas de seus ancestrais também. Por isso que, por exemplo, uma pessoa talvez que tinha um avô maçom, que praticava todo tipo de ocultismos, ou pessoas como o nosso Brasil, a chamada macumbaria, esses demônios vão pulando também, isso vai se manifestando também de maneira hereditária. Por isso o perigo de não devemos nos mesclar com essas coisas. E o nosso Brasil, especialmente devido a algumas práticas religiosas ocultistas, algumas religiões, você sabe que praticamente, abertamente,
praticam aquilo que é o ocultismo e relação direta com os espíritos malignos, o que vai causar-nos problemas. E esse tipo de prática também facilita o endemoniamento. Esses endemoniamentos que nós estamos falando, portanto, caracterizam-se daquilo que é o endemoniamento voluntário. A pessoa, por sua livre e espontânea vontade, foi afastando-se do bem, praticando cada vez mais o mal, e quando ela se afasta da luz, então não há como, onde não há luz só pode ter trevas. Então, pela ausência de estar completamente banhada pela graça de Deus, que é a sua luz, automaticamente a pessoa vai se preenchendo com obscuridade, com os demônios, com a iniquidade, e isso causará com que essa pessoa seja um endemoniado. Ou, praticando essas manobras ocultistas, essas práticas de magia negra, essa pessoa também corre o risco de estar completamente nas mãos dos demônios. Então, meus amados cristãos ortodoxos, há que entender por que é que Deus, então, não atua nesse momento, salvando o homem desse endemoniamento de uma vez, mas pela sua providência permite que isso, inclusive, perdure por um tempo. E a resposta é pela nossa mesma salvação. E alguém pode dizer, mas isso é muito difícil de entender, não estou compreendendo onde quer chegar esse ponto, desculpe-me, mas como pode ser que Deus vai nos salvar-nos, permitindo que os demônios nos possuam? Como é isso? Um protestante, por exemplo, nesse momento estaria soltando fogos de artifício em sua compreensão a respeito desse tema, não estaria pensando que talvez não estaríamos nós endemoniados ao dizer esse discurso, mas vamos entender segundo a nossa tradição. Vamos mudar o tema do demônio e vamos para o tema de doenças. Às vezes, quando alguma pessoa tem uma paixão tão dura de vencer, que ela não consegue frear os seus desejos, seja da avareza, que é a idolatria, como dizia São Paulo, essa paixão de viver em prol do dinheiro, ou a paixão da luxúria, ou a paixão da gula, a glutonaria, ou da ira, Deus então dá a essa pessoa uma chance de mesmo assim salvar-se, ou seja, curar-se, diminuir a influência dessa paixão em sua vida, como? Através de doenças. Quando nós estamos doentes, até a prática das paixões como perde a graça. Nós estamos mais interessados em cultivar um prazer e não estamos mais tendo tempo de cultivar orgulho pessoal. Necessitamos de ajuda, necessitamos de cura e, portanto, desviamos o nosso temperamento, a nossa agressividade, a nossa busca por prazer, por busca de cura. Porque a doença é tão grave que ela pode vir a fazer um homem, às vezes, tem doenças que são tão graves que a pessoa nesta vida, nós olhamos assim exteriormente e vemos que essa pessoa está no sofrimento que nós não imaginamos como essa pessoa pode suportar algumas doenças terminais, doenças crônicas, e nós vemos a doença é gravíssima, como essa pessoa suporta, mas é que nós não estamos vendo o que está sendo causado interiormente dentro desta pessoa, em sua alma. Quando uma pessoa sofre de maneira muito terrífica no seu corpo, e realmente é muito provável que essa pessoa realmente não está suportando aquele sofrimento. Não haverá cura, os médicos já deram, ou seja, já desterraram a pessoa que não há cura, melhor que volte à sua casa, para ao menos passar os seus últimos dias de vida com seus familiares. E existem muitas doenças assim até hoje, que realmente a pessoa não haverá cura, não haverá remédio, haverá um estágio da doença que dor, como por exemplo metástase nos ossos, é uma doença terrível que não há remédio nessa terra, não há quimioterapia ou rádio que alivie a dor, e até a morfina chega um momento que ela é limitada em relação a como pode conter aquilo que é a dor de metástase nos ossos. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, nesse momento nós vemos a pessoa e dizemos, como é que ela está suportando? Não, ela realmente nem está suportando. Ela está aguentando, ela está vivendo por viver dessa terrível, vamos dizer assim, estado corporal. Mas se nós vermos interiormente, dentro de sua alma, o que está acontecendo, uma grande cura, uma grande mudança está ocorrendo dentro da alma dessa pessoa, ao ponto de que sua mente está mudando. A brecha do arrependimento foi dada através da doença. Se é assim pela doença, mudemos o nome doença e agora voltemos aos demônios. Também, quando Deus vem com uma pessoa, muito provavelmente, talvez não hoje, mas no futuro essa pessoa vai vir a cometer um pecado tão grande que vai afastar completamente a salvação dessa pessoa. Quando Deus, que sabe tudo, vê que essa pessoa talvez hoje não tenha ideia do que é capaz de fazer, mas talvez futuramente essa pessoa venha entrar em um delírio, vai se afastar da igreja,
vai realmente, por exemplo, e tinha o desejo sincero disso que nunca acontecesse. Por exemplo, há pessoas que oram, Senhor, nunca afasta-me da tua graça, da tua igreja. Mas Deus, vendo que elas tinham esse desejo sincero, mas que alguma circunstância vai ocorrer, por exemplo, no futuro, que vai afastar essa pessoa por alguma tragédia, um trauma, a perda de um ente querido talvez, um pecado, não importa, são vários os casos, para que essa pessoa não se afaste da comunhão com Deus. Então Deus usa a mesma estratégia da doença. Permite que demônios até se apoderem completamente dessa pessoa por um tempo, porque então a pessoa vai finalmente conhecer qual é a verdadeira intenção dos demônios, quem são eles, como agem e quão terrífica é a influência dos demônios em nossos pensamentos. E essa pessoa, quando sai do endemoniamento, ela vai perceber como eu devo dar valor nas coisas que não dava. Como a minha liberdade eu devia usar para o bem e não usava. Como realmente agora eu entendo que os meus inimigos, número um, não são o Estado, não são a economia, não são o parlamento, não são nem os meus seres humanos. Os meus inimigos, número um, são de fato nada mais nada menos que os demônios. Então, quando a pessoa entender isso, após grande luta que ela travará no endemoniamento, ela vai sair disso melhor do que estava. Então, a permissão de Deus para o endemoniamento teve um saldo positivo. Isso já não ocorre com nós em uma escala pequena. Toda vez que nós cometemos nossos pecados, nossos vacilos, todos nós, por estarmos ainda lutando pela graça de Deus, não temos sempre uma dor que pode até começar com remorso, mas ela vai evoluindo para, puxa vida, realmente veja quem eu sou, veja realmente as minhas ideias, veja realmente os meus ímpetos. E nós vamos nisso também recebendo cura das paixões, pelo fato de estarmos recebendo aquela iluminação daquilo que é o paradoxo de eu que está no momento de paz, alegria, tranquilidade, versus os momentos de terrível, avassalador poderio do demônio, que nos deixa completamente cansados na obscuridade das paixões, tristes, agoniados, completamente oprimidos e sem paz. Essa é a palavra. Uma guerra tão grande se dá dentro de nosso ser, quando nós estamos vencidos pelas paixões, que nós perdemos completamente a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa alegria de viver até. Tão grande é o poderio das paixões e dos demônios. Então, esse é o motivo pelo que consiste o endemoniamento voluntário, a diferença entre o endemoniamento involuntário, que é este que nós estamos narrando aqui. Quando Deus permite, mesmo que a pessoa não esteja realmente desejando estar praticando magia negra e nada disso, mas Deus permite que essa pessoa venha a ser endemoniada, a perder o controle de sua mente, o controle de sua vontade, para que então tudo que ela cometer de mal a partir daí, já não será um mal e um pecado imputado a ela, porque ela não estava mais passiva de seu livre-arbítrio, não estava mais passiva daquilo que eram suas ações. A partir daí, todo o mal que essa pessoa está fazendo está sendo imputado aos demônios. Então foi uma permissão que Deus deu para poder ajudar essa pessoa a parar de pecar. Foi com uma última medida, foi com a última medida de recurso que Deus poderia realmente dar a essa pessoa, foi a capacidade de dar a ela o endemoniamento. E depois disso haverá, assim como de toda tempestade depois vem a calmaria, também depois do endemoniamento, em geral, uma pessoa passa a entender que existe o reino do mal e passa a escolher seguir livremente o bem. Isso nós vimos no caso desses dois endemoniados de Gadara, de Genezaré, onde qual foi o resultado? Como é que nós vimos que pela relação do Evangelho, como é que esses indivíduos ficaram após serem curados do nosso Senhor? Eles ficaram calmos, de total calma e alegria, estavam como um bebê que não quer largar a barra da saia da mãe. Assim também os endemoniados de Gadara estavam aos pés do Senhor e não queriam sair. Não queriam de maneira alguma despedir-se do Senhor e procurarem outro lugar, se não queriam estar ali protegidos, tinham medo de voltarem a serem possuídos pelos demônios. E nosso Senhor que disse, não, levantem, devem ir e dizer também ao povo de vocês as maravilhas que Deus realizou em vocês e que poderá realizar também para eles. E, portanto, nosso Senhor despediu-os e deu a bênção para que eles pudessem ir e garantiu a eles que não iriam novamente, os demônios realmente não iriam voltar a eles, ficassem tranquilos.
Daqui nós vemos que qual é a única coisa que pode realmente nos curar do endemoniamento? É a graça de Deus. Nós vemos que os apóstolos, quando foram curar o mundo da idolatria, porque quando nós vemos idolatria, não significa que o mundo pagão vivia somente, por exemplo, adorando ídolos. São Paulo não nos narrou que a avareza é idolatria. A avareza não é uma paixão. Então todas as paixões que nós idolatramos, tudo que o nosso coração e mente deseja mais que a Deus, é, na verdade, o ídolo. Então quando os apóstolos foram curar os pagãos da idolatria, não significa dos falsos deuses somente, mas de suas paixões. E como é que os apóstolos curaram o mundo pagão de suas paixões? Através de gritos, através de pancada, de porrete? Não! A única coisa que faz os demônios tremerem é o próprio poder de Deus. Os demônios não têm medo de nada, a não ser medo de Deus, porque são espíritos. E é por isso que aqui, diante de todo aquele endemoniamento dos ferozes de Gadara e Genezaré, a única coisa que os acalmou foi a presença de Cristo, ao ponto dos demônios ficarem tão trêmulos que diziam: já vieste do tempo para nos atormentar? E nosso Senhor então os despediu para irem para a manada de porcos. Aquela manada se perdeu, se afogou, e esses dois homens foram completamente curados de seu endemoniamento pelo poder da palavra de Cristo. Sua presença à distância já havia incomodado os demônios desses homens, ao ponto de eles já estarem prontos a perguntar se já iriam ser punidos ou não, e com o poder da palavra de Deus, que Cristo, que é o próprio verbo de Deus, impeliu os demônios de saírem definitivamente da presença desses homens, e eles ficaram curados. Pelo poder da palavra de Deus, os apóstolos foram em todas as nações, e não só explicaram catequese aos pagãos de qual era o Deus verdadeiro e quem eram os deuses falsos. Também os apóstolos, pelo poder da palavra de Cristo, exorcizaram o mundo de suas idolatrias, no sentido de suas paixões, da avareza, da luxúria, da glutonaria e muitas outras que eram a idolatria para os pagãos. E é por isso que nós também devemos confiar que Cristo nos observa, Ele sabe os nossos limites. E Ele está sempre pronto a nos curar, seja do endemoniamento voluntário, esse que nós estamos de praticar as paixões, afastarmos do bem e nos colocarmos em obras das trevas, como também do endemoniamento involuntário, que talvez pode ser que caiamos. Deus nos livre disso, claro, de que a nossa mente e ações sejam completamente possuídas pelos demônios. Mas se até isso foi o último recurso de Deus para impedir-nos de caírem em más ações, até disso nosso Senhor pode nos curar, porque Ele é a única cura para as nossas paixões. E nós vimos que o resultado desse evangelismo que os próprios apóstolos fizeram foi que realmente os pagãos se acalmaram, adoraram o Deus verdadeiro, se batizaram e foram pessoas felizes, livres de suas paixões, tanto quanto durou aquilo que era a época da iluminação do paganismo pela aquilo que é a Igreja Ortodoxa. Agora, na própria situação de Gadara e de Genezaré, esses homens também foram curados, primeiros eles, e depois, ao contrário daquilo que ocorreu, por exemplo, em Samaria, quando a mulher samaritana teve a sua conversão e foi à sua cidade, todos se converteram, algo muito terrível aconteceu aqui, meus amados cristãos ortodoxos. Quando os dois endemoniados, que curados de suas paixões, tornaram-se apóstolos, curados de seus demônios, foram formados pelo Senhor em apóstolos. Por que apóstolos? Porque de endemoniados agora foram pregar nas suas cidades, em toda a Decápole, que Deus havia feito maravilhas neles. E o que aconteceu foi uma coisa muito estranha. Quando esses dois apóstolos, esses dois endemoniados pregaram aos seus conterrâneos, essa cidade inteira foi até nosso Senhor. Quem é esse que curou vocês e que os espíritos imundos foram aos porcos? Está ali Jesus, vamos, iremos mostrar a ti de que se trata. Quando essas pessoas foram diante do Senhor, foram todas elas predeterminadas a dizerem: afasta de nossa terra. Tu não és bem-vindo aqui, vai embora daqui, porque tu nos arruinastes. Então, meus amados cristãos ortodoxos, quem eram os endemoniados agora e quem eram os curados? Toda essa cidade tornou-se endemoniada. Endemoniada porque estavam possuídos pela idolatria. Que idolatria? Ainda que eram judeus de crença, estavam adorando o ídolo da paixão, da avareza.
porque amavam mais o lucro por criar porcos, que inclusive era uma criação proibida. Por isso que Nosso Senhor deixou que os demônios possuíssem essa manada, porque não era permitido a lei de Moisés, era uma violação dos mandamentos estar criando porcos naquela época, naquela ocasião. Então Nosso Senhor, como educando-os, deixou que os demônios se apoderassem dos porcos. O negócio deles foi abalado e eles estavam tão cegos pela idolatria da avareza que nem foram capazes de dizer, pensando bem, muito obrigado, ó mestre, ó rabi, porque 2 de nossos irmãos amados estavam sob o poder do mal e tu os curaste. Ainda que perdemos aí como efeito colateral os porcos, somos mesmo assim gratos a ti, porque algo muito maior do que a perda de porcos nos foi dada. Aquilo que é a cura de 2 irmãos de nossa nação. Não, estavam tão mal agora, endemoniados, malignos e apoderados pelo mal, devido ao endemoniamento e possessão da paixão da avareza, que negligenciaram a cura dessas 2 almas, que valem muito mais que porcos, e apenas se focaram no prejuízo econômico que eles tiveram, daquilo que diz respeito apenas ao seu lucro, a paixão pelo dinheiro, que é a idolatria e a avareza, como disse São Paulo. E não só a avareza, cada um de nós somos também os gadarenos. Cada um de nós somos completamente amantes de alguma paixão, e nossa mente e nosso coração, essa paixão vale mais que Deus. E se vale mais que Deus, nós estamos já endemoniados, no endemoniamento voluntário, que portanto é muito pior do que o endemoniamento involuntário, quando Deus mesmo permite, por medida de último recurso, fazer com que a pessoa esteja sob o total poder dos demônios. Nesse caso, nós estamos nos demoniando constantemente, voluntariamente, estamos nos colocando nas garras do demônio pela idolatria, que é a avareza, a luxúria, a fornicação, a glutonaria, a avareza, tudo isso é idolatria. E que triste, que assim como os gadarenos tornaram-se naquele então, há 2000 anos atrás, completamente demoniados, recentemente, há 104 anos atrás, também nós tivemos que toda uma nação também tornou-se endemoniada. E é duro dizer e reconhecer, mas que nação nós estamos falando? Da nação da antiga Rússia imperial. Todo o povo russo, alguns até de seus bispos e clérigos, a seus nobres, a sua elite, tornou-se endemoniada pela paixão da idolatria. Qual idolatria? Acaso eles foram pregar um novo Deus? Não, de princípio não. Pregaram o ateísmo moderno? Só depois. Mas primeiro eles estavam apegados à comodidade, ao apego às convenções deste mundo. Isso também é idolatria. Querer formar-se conforme o mundo tem os seus ditames. Vejam que o mundo é muito bom para tomar decisões em relação aos seus avanços, o seu progresso. O mundo realmente é bom em fabricar tecnologia. As decisões humanas são muito eficazes na hora de avançar com as nossas conquistas da ciência, da saúde, do sanitarismo, das literaturas, da complexidade da formação das sociedades. Nós somos muito bons nisso, as nossas decisões fazem com que nós tenhamos progresso. Mas quando o nosso poder de decisão perde aquele que é o seu caráter, de ver a vida como um todo, até que ponto esse progresso não prejudicará a minha vida social, o meu ambiente ou a minha fé? E os russos de fato caíram nesse prelest, nessa ganância de querer conformar-se com os outros reinos desse mundo. E de uma nação cristã ortodoxa, o Império Cristão Ortodoxo Bizantino, herdeiro da era constantiniana, passaram a odiar esse caráter que era o mais rico de sua nação. A Rússia era rica em recursos naturais? Era e é até hoje. Rica em poderio, em território? Sim. Mas a maior riqueza da Santa Rus de Kiev era que ela possuía a fé dos apóstolos. E o rei ungido, o czar, o César romano, detentor do cetro de Constantino, o último bastião desta fé, o último czar cristão ortodoxo que podia garantir, até na necessidade eventual de convocar um novo concílio ecumênico para anatematizar alguma heresia. Tudo isso estava na grande riqueza que a nação russa tinha, a possibilidade de ser aquilo que era detentora do cetro de Constantino, o último bastião.
todos os reinos ortodoxos haviam caído ou por muçulmanos ou pelos bárbaros, como foi o primeiro. Roma, a capital, o ocidente, foi derrotada pelos bárbaros. Depois a fé também foi destruída pelo césaropapismo. Os bizantinos também caíram pela invasão do século XV, 1453, com os otomanos. E a Rússia estava ali, ainda mantendo a graça da monarquia, da autocracia cristã ortodoxa, a sinfonia de poderes entre o Estado monárquico e a Igreja ortodoxa. Assim como o Theotropos é Deus e o homem uma vez, Theos e Antropos, ou seja, o homem, o Deus-homem, onde a Igreja fazia o papel da natureza divina de Cristo e o Estado, a natureza humana, tratando das coisas concedentes, das coisas aqui e agora. A Igreja não intervia nas coisas de aqui e agora, nas coisas espirituais, da salvação do povo, mas o monarca trabalhava leis, um regime que trabalhava para que o povo pudesse ter mínima condição humana de também ser salvo e frequentar a igreja ser protegida contra invasores, não só em relação a saques de suas relíquias, mas principalmente em relação às heresias. E aí nessa última estrela que brilhou nesta ponta, como nós lemos nesses tropários para a entrada agora, da grande entrada da liturgia, lemos esses tropários lindíssimos, que tudo que começou com a cruz, finalizou-se com a cruz. Aquilo começou com Constantino, o milagre da sua batalha contra os outros monarcas romanos, onde ele foi feito o único monarca romano quando venceu os outros dois. E depois, teve antes dessa vitória famosíssima, a visão de uma cruz e a voz que disse: por esse sinal vencerás. E esse sinal estava escrito uma cruz, e Cristo vence em grego, Cristo vence, a vitória de Cristo. E ele ali teve a sua grande conversão final, porque ele já não perseguia o cristianismo, mas tampouco era adepto. Mas pelo milagre da cruz tornou-se o primeiro rei cristão ortodoxo. E converteu-se, mudou completamente sua vida e sua conduta. Mas o último também terminou sua vida com a cruz. Dessa vez não porque ele teve a visão de uma cruz. A sua vida foi um martírio. A sua vida, o seu casamento, a sua administração do seu império, nasceu no dia do profeta Jó. E naquele mesmo dia o monge que o pegou nos braços fez uma profecia de que ele sofreria, assim como Jó foi o portador de sofrimentos, longânime Jó, longamente paciente e sofredor, assim também seria a vida do czar Nicolau. Atentados em sua infância, atentados em sua adolescência, e o seu único consolo era a fé. A fé e o amor que tinha pela sua nação, o amor pela sua esposa e sua família, a qual ele tinha em primeiro lugar como dever com os russos, que ele deveria cuidar, número 1, como exemplo para outras coisas, para a classe nobre, o exemplo para a igreja, que sua família fosse santa. E essa era a sua maior profissão, sua maior dedicação, passar tempo de qualidade com sua esposa e seus filhos. Ele não negligenciava nenhum assunto de Estado que colocasse em detrimento o bem-estar dele e de sua família, para que estivessem unidos em suas orações. Por isso era visto como o povo e a nobreza estavam endemoniados, e até os bispos de sua época, endemoniados pela paixão da conformidade com o mundo, de serem conformados ao reino francês, à França, às repúblicas que estavam emergentes, às ideologias que julgaram serem melhores que os ditames da Igreja Ortodoxa. Essa paixão de ser mundano, de ser normal. Eis o grande pecado do povo russo. Amaram aquilo que era o mundo mais que a Cristo, com o desejo e a idolatria de serem pessoas normais, ao ponto de estarem descontentes que o seu czar, aparentemente, não estava levando o Estado, vamos dizer assim, com o punho de ferro, como os alemães, como o Kaiser alemão, ou com liberdade e ideais já iluministas, como os franceses, ou como os americanos, que já haviam forjado a libertação de suas coroas e forjado aquilo que agora era a emergência de novas repúblicas democráticas. A Rússia não tinha necessidade nenhuma de acompanhar esses movimentos. Estava em paz, era rica, era próspera, mas o seu povo, descontente e endemoniado para com esse regime, essa maneira de viver não arcaica, porque a Rússia, nós vemos pelos documentos, que era extremamente industrializada no campo, para produzir extrema qualidade de grãos refinados, produzindo mais grãos que a Argentina, Brasil e Estados Unidos juntos, na época pré-Primeira Guerra Mundial.
Então não era um país atrasado, é que a BID escondeu qual era a Santa Rus, especialmente pelo fato de que quando viesse a informação e os periódicos, o mundo não conhecesse como ainda era possível, em pleno século XX, na virada do século, ainda ter-se sim um monarca cristão, o povo completamente submisso à religião cristã, à religião dos apóstolos, vivendo a doutrina apostólica, e não como no Ocidente a doutrina moderna romana, nem tampouco como na Europa a doutrina protestante já disseminada. Mas ali, no reduto final do leste europeu, havia a monarquia russa ainda brilhando. E a última estrela, o último luminar entre os monarcas foi o czar Martin Nicolau II, que hoje comemoramos também com sua esposa, a Tsar Alexandra, que era alemã de nascença, mas se fez russa por amor e aderiu livremente, não era obrigado. Ela era luterana, não era obrigado para se casar, que ela abandonasse sua fé. Mas quando ela estudou e viu qual era a fé dos ortodoxos russos, ela quis o batismo e quis se tornar uma cristã ortodoxa por livre e espontânea vontade, tornando-se a mãe dos russos naquela geração. E tiveram seus filhinhos, 4 mulheres e depois o tão sonhado filho, príncipe coroado, Alexei. E antes, as princesas Olga, Maria, Tatiana e Anastácia. Esta família imperial foi eram os últimos herdeiros da era constantiniana. O que isso quer dizer? Nós vemos muita especulação do meio protestante católico romano, quando é que iniciar-se-ia o fim dos tempos? Muitos ficam perguntando, mas quando é que se nascerá o fim dos tempos? São tantos sinais, estamos confusos, será que já estamos na beirada do fim? Será que estamos começando o fim? Será que ainda virá o fim? Quando nós vamos saber? Bem, o fim dos tempos iniciou-se, isso é bíblico. O fim dos tempos se iniciou com a vinda de Cristo e a pregação apostólica. Mas existiria algo que Deus nos deixaria como a bússola, como um cursor, apontando quando nós podemos se situar com tranquilidade, para saber quando a partir de agora, vamos dizer assim, a coisa vai ficar feia de vez. Existe algum sinal entre esses que Deus deixou para nós? Claro. Na carta aos Tessalonicenses, São Paulo deixou claríssimo que quando o mistério da abominação começaria, já atuava no meio de nós o mistério da iniquidade, como dizia São Paulo, já havia gente infiltrada dentro do meio apostólico, mas quando vires a abominação da desolação entrar no lugar santo, essa abominação da desolação, segundo São João Crisóstomo e os santos padres, começa quando o último herdeiro do poder imperial, capaz de proteger a nau da igreja peregrino neste mundo contra os assaltos das heresias, quando o último monarca herdeiro desse cetro da era constantiniana fosse morto, que ou seja, usurpação de seu trono pelos bolcheviques, pelo mundanismo, pelo aquilo que é o modernismo, o ateísmo, o comunismo, socialismo, essas ideologias seriam o cumprimento da visão do Apocalipse, que o dragão vomita um rio de larvas. O dragão é a Europa, de lá veio as ideologias. Antes de vir da América, a Revolução Francesa nasceu, amigos, da Europa. A Revolução Russa, da Europa. As ideias de Marx, da Alemanha. E a Europa é esse dragão que vem cuspindo um rio de fogo. Que rio de fogo é isso? Todas essas ideologias que negam o cristianismo puro e suas doutrinas. E isso podemos até dizer que o dragão começou-se já com a queda de Roma, onde a primeira cuspira, a primeira labareda de larva que ele soltou foi a invenção do papismo, a invenção desta usurpação política de uma sé apostólica, a sé de Roma, tendo agora a conotação mais política que religiosa. E esses engodos evoluíram ao tal ponto que todos esses males iluministas e revolucionários corromperam o povo russo pela paixão da idolatria a serem pessoas conformadas com o mundo. É uma paixão terrível. Afinal de contas, o cristão ortodoxo, ele pode de alguma maneira ser uma pessoa comum? Pode o cristão ortodoxo dizer que ele tornou-se uma pessoa normal? Sim, nós somos normais, sendo que temos uma vida, ou seja, sem exageros, uma vida equilibrada como qualquer ser humano. Mas devido aos costumes cristãos, se tem uma coisa que nós nunca vamos ser, devido aos mandamentos de Cristo, são pessoas conformadas ao mundo. É isso que nosso Senhor nos tirou do mundo. E sim, sem um tipo de exagero, de clericalismo ou farisaísmo religiosos, nós não vamos ser pessoas, vamos fabricar maneiras especiais de sermos, usarmos roupas distintas, maneira de ser com uma cultura alienada ao mundo. Isso não, isso seria até uma ilusão. Mas ainda que peregrinos do mundo, nós não fazemos parte do mundo, porque vemos o mistério do reino dos céus já
peregrino na terra. E é isso que o povo russo abandonou pela paixão da idolatria, para querer ter realização aqui e agora, esquecendo-se de que nenhum reino pode ser perfeito nesse lado da eternidade. Alguns até acreditavam e tinham fé que o reino russo era tão perfeito pelo cristianismo que já era como a realização do reino dos céus na terra, e amavam mais a monarquia, a religião peregrina, do que até mesmo Cristo. E todas essas ideologias, esse senso de perfeição da cristandade, de ser um país dotado daquilo que era o monarca, da sucessão dos apóstolos, fez com que o povo russo caísse no orgulho. O orgulho de achar-se um povo santo. A mesma coisa ocorreu com Israel, que sim, era um povo santo porque Deus o fabricou. Não que a santidade é garantida e não que a santidade pertencia exclusivamente ao povo de Israel. O mesmo erro foi cometido outrora pelos gregos, primeiro por Roma, depois pelos gregos, e agora a terceira Roma também cometeu o mesmo erro, caiu na paixão do orgulho, que também é idolatria, de achar-se especiais por terem a verdadeira religião e terem um monarca. Isso os corrompeu tanto ao ponto de abandonar a religião, tornaram-se ateus e assassinaram o seu czar. Alguns dizem, não, mas o povo russo não apertou o gatilho, o povo russo não puxou a pistola para matar o czar. Sim, com o braço humano, não, mas com as ideologias e o aval que deram em suas crenças já modernas, é a mesma coisa que tivessem segurado a arma para que algum assassino apenas apertasse o gatilho. Afinal de contas, quando o czar foi preso 18 meses em cárcere privado em Caterimburgo, houve alguma revolução por parte do seu exército ou por parte do seu povo para tirá-lo? Não. Ninguém ousou sequer contestar que ele estivesse preso. Apenas uma pequena parte do exército branco, os chamados cosacos, que até hoje fazem parte das igrejas das catacumbas, que são fiéis àquilo que é a monarquia ortodoxa e seu caráter político, é da sua monarquia, é o que eu quero dizer. Fora os cosacos e o exército branco, ninguém do populacho, nenhum líder, nenhum bispo ousou realmente proclamar algum anátema para aquele momento, quando era necessário, para poder proteger, vamos dizer assim, a própria família imperial. Agora, assim que ele foi preso e houve oportunidade, então houve sim a dissolução daquilo que era aquele sínodo subjacente ao poder estatal, e através da figura do patriarca Tikhon e outros bispos, poucos que ainda queriam manter a verdadeira fé, como Quirino de Kazan, Agafango de Yaroslav, José de Petrogrado e muitos outros, mantiveram a fé acesa, oravam pelo seu czar, choraram sua morte, sofreram luto por ele e restauraram o patriarcado por uns anos, enquanto estava a Revolução Russa tentando consolar o povo que havia perdido o seu czar, mas agora ao menos tinha um patriarcado temporário para poder preparar as almas para o batismo, para a comunhão, para a grande perseguição que viria. Porque, na verdade, os líderes que fomentaram esse assassinato do czar e a Revolução Russa, do povo poder finalmente estar em progresso da idolatria que tanto amava desse mundo passageiro e o progresso desse mundo, se é que se pode chamar isso de progresso, o que eles foram embebidos com a ideologia de Lenin, de Stalin, esse progresso, na verdade, foi um regresso. Tanto que prova que a economia russa hoje de império, agora é uma república simplesmente russa democrática, onde o rublo, quanto vale o rublo hoje em dia? Naquela época do czar, um rublo, um kopek, como dizia, kapiek, era uma coisa que valia, talvez hoje na economia de hoje, como algo equivalente aos que os bitcoins da economia de hoje estão sendo valorizados. E hoje o rublo quanto vale? Então, pela própria assédio pela própria avareza, fez com que endemoniados que foram os russos, até mesmo o seu poderio econômico foi tirado deles. Para como o ensino de que amaram mais esse mundo e o progresso desse mundo, tão pouco foi dado a eles. Porque perderam a fé, perderam a igreja, perderam os sacramentos e até o que tanto amavam que era o progresso do mundo, isso foi tirado deles, claro. Porque toda a alma russa não sabia estar viva se não fosse pelo cristianismo. Isso provou-se até na Segunda Guerra Mundial.
tiveram que criar uma falsa religião, o atual dito Patriarcado de Moscou, a igreja sergianista, porque os soldados já não tinham mais o que lutar, nem por que lutar. Se não há mais família, nem pátria, e nem o rei, urra, que era o grito de guerra de todo soldado russo, se não tem mais urra, por que vamos lutar? Se não tem mais Deus para adorar, por que vamos viver? A alma russa, já tendo passado mais de 900 anos batizada, já não sabia mais ver sem Cristo. E, portanto, quando pelo endemoniamento tentaram viver sem Cristo, perceberam que não eram nada. Não sabiam fazer nada, se tornou-se uma nação disforme, desunida, desgarrada de seus valores, ao ponto de que hoje espera-se que haja uma sede de renovação espiritual russa, porque sabe-se que a alma russa, evidentemente, é uma alma religiosa, que eles não sabem ser ateus. A prova disso é que o homem russo ateu se destrói no alcoolismo, mulheres russas caem na prostituição, porque não sabem viver sem Cristo para preenchê-los. Portanto, esse foi um demônio muito grave e as consequências de terem matado o chamado katekon, como se diz no grego, aquele que detém o mistério da iniquidade, como está lá escrito em Tessalonicenses em grego. O katekon. Crisóstomo nos diz muito bem de que esse katekon, aquilo que detém o mistério da iniquidade, que viria para derrotar de uma vez toda os cristãos e instaurar aquilo que seria o começo das dores, o começo da tribulação. Tem data para começar? Teve. Foi exatamente 104 anos atrás, quando nessa data de hoje foram assassinados a família imperial e, portanto, foi removido do lugar santo o cetro de Constantino. Já não há mais rei que possa proteger a igreja contra as heresias. Então a igreja agora tem que lutar sozinha, sem protetor, sem aquilo que detém o mistério da iniquidade, sem o seu protetor, sem o seu katekon. Então sim, para nós ortodoxos é claríssimo. Será que quando você começar o fim dos tempos? Amigo, tu, eu, nós, vós, já nascemos no fim dos tempos, porque nenhum de nós aqui tem mais de 100 anos, então nós já nascemos no fim dos tempos, e aqui está realístico para isso. Somente a tradição ortodoxa pode situar-se bem na história do tempo. Sabemos como Cristo volta? Não. Mas sabemos quando começou a tribulação? Sim! E é por isso que nós não estamos de maneira alguma preocupados com, por exemplo, a informação dura de que as séries apostólicas caíram. As pessoas que se desvinculam da tradição ortodoxa tremem ao imaginar, por como Deus permitiria que as séries caíssem? Ora, tu não estudaste os teus tempos, como dizia São Inácio de Lecharnov? Estuda o teu tempo e analisa, porque ele será confuso. E assim ocorreu conosco, o czar morreu e aquilo que detém o mistério da iniquidade foi removido. Então a igreja agora, como nos tempos primitivos, não tem rei para protegê-la. É perseguição implacável, a ferro e fogo, olho por olho, dente por dente, da igreja e o mundo. Como era antes da conversão de Constantino, onde a igreja não tinha ninguém para protegê-la. Era perseguição implacável, o inaugurar da época dos mártires. Então é muito provável que nós estamos próximos também do reinaugurar da segunda era dos mártires, a segunda era do levantar das heresias, primeiro com o ecumenismo, depois com a manifestação do anticristo, pois enquanto houvesse um sucessor de Constantino no trono, jamais o anticristo poderia sentar no mesmo trono monárquico, fazendo-se passar por um czar cristão. Porque isso é o objetivo do plano final da elite e do anticristo. Não é fundar outra religião, é fazer-se passar por um César cristão, usurpando o trono para si, e depois de dominar o mundo em um cristianismo que ele vai inventar, com única moeda, religião, poder e sede, ele vai, portanto, aí obrigar que todos não só reconheçam como único rei mundial, mas como também como Deus. Enquanto houvesse um monarca cristão, herdeiro de Constantino, isso podia ser possível? Claro que não, ele ia se rebelar, iria divulgar que essas ideias eram falsas, iria até espiritualmente estar protegendo o cosmos da guerra espiritual, da manifestação do usurpador. Porque lembramos que os governos são regidos por principados e potestades. Quando os principados que guerreiam para Deus tiveram que simplesmente remover o cetro de Constantino e guardá-lo, porque o czar havia morrido, agora então os principados e potestades do ar, que trabalham para o anticristo, estão colocando primeiro os seus reis, os seus reinos, não é isso que o Apocalipse diz, que os reinos do anticristo, ou seja, os seus reis são sendo levantados nas chamadas repúblicas,
e até agora já se fala nisso, G8, G20, G16, seja o que for, haverá um dia um grupo de elite, o G10, os 10 reinos que irão realmente dar aval para coroar e reconhecer como líder mundial o anticristo. Eis a importância de saber o que era o catecom, segundo a tradição da Igreja Ortodoxa, aquilo que detém o mistério da iniquidade. Alguns dizem que isso seria o Espírito Santo. Também é o Espírito Santo, que continua detendo para que dentro da igreja, a igreja nunca seja prevalecida pelos pastores do inferno. Isso já é outra interpretação. Mas no mundo passageiro, houve sim a remoção do lugar santo daquilo que era o mistério que o detém, o catecom. E isso foi a morte do czar Nicolau, sua família imperial, assim como não há mais rei, estamos abandonados em relação ao monarca cristão ortodoxo. Por isso, meus amados cristãos, vamos pedir a Deus que nos livre desse endemoniamento voluntário, da paixão da avareza, da conformidade de sermos pessoas normais e reconhecidas pelo mundo. Um cristão tem que ser feliz de ser reconhecido por Deus. Que Deus seja aquele que nos reconhece como semelhantes a Ele. Quanto ao mundo, o mundo sempre muda. E nós vamos sobreviver nesse mundo, ora sendo conforme Ele, algumas coisas que nos é permitido, ora muito diferentes do mundo. E os avanços do mundo não necessariamente são os avanços que a igreja tem que visar, nem que as famílias cristãs têm que visar. Avanço e sucesso é algo relativo para aquele que é temente a Deus. Avanço e sucesso é o arrependimento. E por isso, peçamos a Deus a graça de, pelas orações do czar Martins Nicolau e sua família, os mártires imperiais, que não só o povo russo chegue ao arrependimento, e daí poderá vir coisa boa para o mundo, caso o povo russo se arrependa, mas também não só eles, que todos nós cristãos ortodoxos possamos também galgar os degraus do nosso arrependimento pessoal, para que possamos livrar-nos do terrível endemoniamento voluntário de estarmos colocando nossa vontade voluntariamente na mão dos demônios através das paixões. Que disso, nosso Senhor Deus, Salvador e Justiça, faça dignos pelas orações suprimas de todos os santos. Amém. Amém.